Papo furado. Léo e Pedro estão ferrados. Papo furado. Léo e Pedro estão ferrados. Fala, galera do Papo Furado. Vamos! Hoje é o melhor programa da nossa história. Cara, hoje, que isso, cara? Que dia inesquecível. Não, é sério. Quando Deus criou a Champions, ele pensou, cara, pô, nessa rodada, o que eu vou fazer? Quer saber? Vou pegar aqueles dois comentaristas que só falam besteira naquele programa lá, vou foder eles, vou ferrar eles. E foi isso que aconteceu. Que isso, cara? Nada que o Pedro e o Léo gostavam aconteceu. Inacreditável. Eu tô em êxtase aqui, eu tô muito feliz. Hoje é tipo um dos melhores dias da minha vida, assim. Mas é isso. Papo furado começando aqui. Olha a cara desses dois palhaços aí me olhando. Aquela cara de tristeza, né? Pedro, não sei se tomou um soco na cara, ou se acabou de acordar, ou se ele estava chorando. O que está acontecendo, hein, cara? Que quartas de finais de Champions League. Lamentável. Mas é isso, não vou me alongar, não. Não vou me alongar, não, porque eu quero ouvir vocês, cara. Hoje é o dia para eu ouvir vocês. Então eu já vou começar dando boa noite, né? Difícil, né, dar boa noite para vocês, mas eu vou dar mesmo assim. Então, Pedrinho, começar com você. Você que é um dos maiores críticos, né? Último programa, tu desceu a marreta no Neymar, só faltou xingar o tataravô dele. Aí foi, o Neymar passou. Aí, tipo, cara, nada que vocês falaram, nada que vocês queriam que acontecesse, aconteceu. Não, tudo bem. Você deve ter ficado feliz, né, que o Simeone perdeu, mas começando por você, Pedrinho, como é que você analisa aí a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Atalanta? Pô, vi você botando no Twitter que o Atalanta é um time ofensivo. Falei, você tá de sacanagem, né? O Atalanta passou de meio campo, os caras só marcaram o jogo inteiro. Mas, enfim, Pedrinho, analisa aí PSG e Atalanta e Atlético de Madrid e Leipzig. Fala, galera do Papo Furado. Para esse programa poderia ter sido... eu poderia estar num outro semblante, mas, infelizmente, foi tudo por água abaixo, né? Cara, então, eu acho que o Atalanta, ele é um time ofensivo, sim, porque ele é um dos times, ele é o segundo ou terceiro, agora não sei qual que ele foi o final dele ali, dos times que tem mais gols na Europa esse ano. Ele só perdia para o Bayern de Munique na última vez que eu vi. O problema é que... Qual foi o problema? O problema é que o Atalanta, ele é um time que... Pedro, o Bayern abriu uma boa vantagem do Atalanta, né? Depois eu pensei em fazer essa piada, jogo. mas não vai colar, não faço essa piada, não. O Atalanta, para mim, ele se mostrou um time que acaba, às vezes, ficando muito desorganizado em campo. Você via o Atalanta atacava e aí no contra-ataque o time estava todo desconcertado, tanto que o Neymar teve umas 3 chances só no primeiro tempo, que ele saiu na cara do gol e ele perdeu as 3, né? O Neymar, para mim, eu não banco essa de que o Neymar tá brigando para ser melhor do mundo. Para mim, não, cara. O futebol que o Neymar apresentou esse ano, para mim, não faz dele nem ser top 3 do mundo esse ano. Não é porque ele teve um primeiro tempo excelente, como ele teve. Foi um cara incisivo, partiu para cima da marcação, chamou o jogo. Mas no segundo tempo ele voltou a fazer o que ele sempre faz em todo jogo, que faz as pessoas que criticam ele, porque talento é indiscutível. O cara é um gênio, ele joga muito a bola. Mas o que faz as pessoas criticarem é ele ficar segurando bola, aí fica firulando, aí fica querendo toda hora falta. Segundo tempo dele é o Neymar que eu odeio. O primeiro tempo dele é o Neymar que eu gosto, entendeu? E eu acho que a justiça pra mim naquele jogo, cara, era o Atalanta passar, porque o Atalanta toma 2 gols com 90 minutos, cara. Aos 90 minutos, os caras tomaram 2 gols. Azar, é muito azar. O River deveria ser campeão da Libertadores, então, né? Se for analisar o time que jogou melhor o jogo, o River Plate acho que o Flamengo jogou bem menos que o PSG também nesse jogo. O Flamengo não jogou nada no primeiro tempo, por exemplo. O segundo tempo deu uma melhorada, mas... E assim, eu acho que você olhando o jogo, você vê que fisicamente os jogadores do Atalanta estavam mortos no final do jogo. Os caras são muito grandes, muito pesados, assim. Você via que os caras estavam, tipo, não aguentavam mais jogar.
tinham que ganhar o jogo ali. Se fosse para prorrogação, o PSG ia empatar e ia acabar virando o jogo, ou talvez nos pênaltis, aí eu não sei o que aconteceria, mas eu acho que viraria na prorrogação, se fosse para prorrogação. Mas eu acho que foi azar. O Choupo-Moting fez o jogo da vida dele, 2 lances, um gol, uma assistência. Foi basicamente uma assistência, que o Neymar só teve que rolar para dentro da área. A assistência foi do Choupo-Moting. Mas é triste o Atalanta, parecido com o Ajax, só que eu fiquei com muito mais pena do Ajax, porque o Ajax ele ganhava e destruía os adversários, né? E ele acabou, infelizmente, sendo eliminado ano passado. Agora, no Atlético e Leipzig, eu te confesso que eu não estava muito aí para esse jogo, não, cara. Assim, o Leipzig é um time que eu gostei de acompanhar essa temporada. Eu acho que perdeu o Timo Werner. Eu achei que ia baquear eles, que é o melhor jogador do time, indiscutivelmente. É o cara que faz os gols do time. Mas, cara, o time do Leipzig tem um treinador que é mais novo que o Messi. Ele é mais novo que o Cristiano Ronaldo. E é um time muito promissor e que mostrou que o Diego Simeone está ultrapassado, né? Eu respeito o Simeone? Respeito, cara. Eu não sou fã do estilo de jogo dele, mas ele é um cara que ele faz o estilo dele, né? A retranca, ele faz com excelência. E eu prezo pela excelência no futebol. Então, se o cara faz alguma coisa com excelência, ok. Mas, cara, esse era um jogo que o Atlético tem mais qualidade que o Leipzig. O problema do Simeone ele tem que entender que não é todo jogo que ele vai poder jogar nesse estilo. Ele tem que tentar, de alguma maneira, adaptar esse estilo de jogo dele em certos jogos. Tanto porque, há muito tempo atrás, em 2011, quando ele chegou, o Atlético era um time que não tinha muito recurso financeiro. Devido ao trabalho do Simeone e às conquistas que o Atlético conseguiu, chegar em 2 finais de Champions League, chegar na final da Europa League, ganhar o Campeonato Espanhol, isso melhorou muito o poder aquisitivo do Atlético de Madrid e isso faz o time ter bala para contratar. Mas o que o time fez? Foi lá e pagou muita grana para o João Félix em um jogador, quando poderia ter melhorado em outros quesitos do time. Por exemplo, melhorado um pouco mais o meio de campo, trazer um jogador de beirada de campo um pouco mais incisivo, que o Carrasco é muito mais ou menos, o Ángel Correa também, entendeu? Aí fica insistindo em caras tipo o Diego Costa, Morata, e aí eu falo, o cara substituiu, ele tirou um atacante, eu não lembro quem ele tirou, mas ele botou um zagueiro para tentar virar o jogo, cara. Isso não existe. Não vem me falar que ele é alto. Pô, que isso, cara? Bota um volante, bota o Partey, o Thomas Partey. Bota um cara, pelo menos, que consiga chegar lá na frente e fazer alguma coisa. O Felipe não vai fazer nada pra você, né? Então, tipo, pelo amor de Deus, pra mim, o Simeone, se ele não evoluir, se ele não tentar mudar alguma coisa, ele vai cair toda a Santa Champions League, não vai ganhar. Porque ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já conseguiu eliminar gigantes, mas ele tem que fazer agora o que ele não fez ainda, que é ganhar o título. Obrigado, Pedro. É aquilo, né? O Simeone ele se prepara para enfrentar os gigantes e quando pega um time que não é tão gigante, ele não sabe o que fazer. Eu falei pro meu irmão Felipe, cara. Eu falei, o jogo mais difícil do Simeone nessa Champions League é agora, contra o Leipzig. Entendeu? Que potencialmente ele pegaria depois PSG e depois o Bayern ou o Manchester City. Seria a projeção. Beleza. Obrigado, Pedro. E você, Léo, como é que você avalia aí? Você que desceu a marreta, né, no Neymar. Quero ver o que o senhor vai falar agora. Neymar jogou muito. O PSG ganhou de 2-1 do Atalanta. E o Simeone, né, teu queridinho, fica botando 38 stories por dia, retranca vive, Simeone, não sei o quê. Simeone perdeu, Léo. E aí? Defenda-se para o público. Fala, galera do Papo Furado. E eu culpo o Simeone. O responsável pela eliminação do Atlético foi o Simeone. Ele, para mim, escalou o time muito mal, muito mal. Ele botou o Llorente, que é reserva do Casemiro no Real, botou o Llorente de atacante junto com o Diego Costa, botou o Héctor Herrera. Um amigo meu que é Atlético de Madrid, que acompanha os jogos do Atlético de Madrid, falou que o Héctor Herrera estava jogando bem. Estava jogando bem, estava participando dos gols. Mas pelo o que eu vi dele no jogo contra o Leipzig, ele só tocou pro lado e para trás. Não fez nada. O Ángel Correa não pôde muito jogar fraco. porque ele... Tá maluco. Muito fraco. O Ángel Correa contraiu o coronavírus, então ele não pôde jogar. Mas ele também escalou o Savic no lugar do Felipe, que eu não entendi.
O Simeone escalou mal o time, não botou o Partey também, para mim é um excelente volante. Muita gente critica ele, acha que ele é meio perna de pau, assim, eu acho ele um excelente volante. Para mim, o Simeone foi responsável pelo resultado, porque o primeiro tempo do jogo, se você botar os primeiros momentos no YouTube, você vai ver 2 lances de perigo, um para cada lado, assim, o jogo foi muito ruim no primeiro tempo. O segundo tempo, o Leipzig começou bem, começou em cima, fez um gol. Aí o que o Leipzig fez? Retraiu e o Atlético foi para cima. Foi os melhores minutos do Atlético no jogo, foi quando ele foi para cima. Eu concordo com o Pedro, o time do Atlético, principalmente sem o Werner, o Atlético melhorou quando foi para cima. Botou o João Félix, ele começou com o João Félix no banco, que eu também não entendi. Isso. Ele bancou o João Félix, o cara entrou no jogo. Ele mudou o jogo. Exatamente. Você pagar o que você pagou pelo João Félix num jogo de quarto final de Champions, que é um jogo único, a gente viu as surpresas que tiveram. Você começa com o João Félix no banco, porra, o cara deu 2 canetas em 5 minutos em progressão em direção ao gol. Sofreu o pênalti, bateu o pênalti, fez o gol. Aí o que o Simeone faz depois que faz o gol? Retrai o time de novo. E eu concordo com o que o João falou também. Eu não sei o que ele estava pensando, se ele estava achando que estava jogando contra uma potência europeia que tinha vários jogadores bons, mas eu boto na conta do Simeone essa eliminação. E era uma grande chance do Atlético de Madrid ganhar a Champions. Era uma grande chance. Eu sei que o Simeone gosta desses confrontos grandes, gosta de enfrentar esses times fortes. Mas essa era a chance dele de mostrar também algo diferente. Mas ele não conseguiu. Eu continuo confiando nele, porque ele me dá alegria contra esses times que o pessoal baba o ovo, né? Então, melhor em campo foi o Pamecano, zagueiro do Pamecano. Melhor do jogo. Verdade, jogou muito. Jogou muito. Agora, falando do Atalanta PSG, eu não minto, né? Eu torci pro PSG, pro Atalanta. O PSG passou, né? Torci pro Atalanta. E o Neymar, eu também concordo com o que o Pedro falou. O Neymar jogou muito o primeiro tempo, assim, foi o melhor em campo disparado. Você vê que o Neymar, ele carregou o time do PSG. Quando a bola não estava com o Neymar, todos os chances de gol do PSG no primeiro tempo foram nos pés do Neymar. Ele deu caneta em progressão, driblou 2, chutou para fora. Realmente, aquela primeira chance, um jogador do nível dele, num jogo único de Champions, tem que fazer aquele gol. Não tem desculpa. Se a Atalanta ganha o jogo, mesmo com a atuação brilhante do Neymar no primeiro tempo, a eliminação ia estar na conta dele, na minha opinião. Na minha opinião, ia estar na conta dele se não se perde os gols que ele perdeu. Mas ele fez no primeiro tempo brilhante. O segundo tempo, também concordo com o Pedro, mas eu achei que a Atalanta, no primeiro tempo, deu muito espaço. Já no segundo, a Atalanta se fechou mais, marcou muito bem. Eu acho um time muito bem treinado também pelo técnico, acho que é Gasperini, né? O nome do técnico da Atalanta. Então, eu achei o time muito bem treinado, principalmente no segundo tempo. Eu gostei do time, estava bem compacto, estava marcando bem. O PSG não teve chance de gol no segundo tempo. O primeiro gol do PSG foi um lance totalmente isolado. Assim. O PSG traz pro meio. O PSG melhorou um pouquinho quando entrou o Mbappé. Que o Mbappé começou a correria ali, os caras cansados já. Sim, o Mbappé teve uma chance. O Mbappé perdeu na cara do gol também, tinha que ter feito. Sim, também. Mas eu achei que o Atalanta marcou muito bem no segundo tempo. E o primeiro gol do PSG, pra mim, é um gol totalmente de sorte, assim, porque o Choupo-Moting, ele traz pro meio, cruza de esquerda, cara. De esquerda. O Neymar faz um domínio bonito. Pra mim, na minha opinião, eu achei, pela cara que ele fez, ele tava olhando pra bola, nem olhou pro meio da área. Eu achei que ele chutou aquela bola pro gol e pegou errado, e a bola acabou sobrando pro Marquinhos. Chutou, aquela bola ele chutou de esquerda. Ele chutou errado, minha opinião. Ele chutou também errado. Acho que chutou. Mas a melhor coisa era ele chutar pro gol, porque ele tava chutando pra fora todas as bolas. Ele perdeu no primeiro tempo 2 chances de esquerda bizarras, assim. Chutou muito mal. Mas a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar. Ele fez, pra mim, ele foi o melhor da partida. Fez um jogo no primeiro tempo brilhante, achei o segundo tempo meio truncado. Não achei que nenhum dos dois times, assim, o Atalanta marcou o PSG com um time ruim que tem. Tentou atacar, tem 2 caras que diferenciam do resto. E deu pena da Atalanta, mas futebol é isso. Eu comecei no fundo do poço, vendo Real, Juve sendo eliminados, o Neymar passando, depois o Simeone caindo, para nos 2 últimos dias eu sair por cima. Nos 2 últimos dias eu saí por cima. Eu vi logo 8 do Bayern. Pois é. O Atalanta é aquilo, né? Eu achei que no primeiro tempo eles tentaram atacar, né? Tanto que o goleiro do PSG fez boas defesas. E no segundo tempo o time cansou, começou a fazer rodízio de falta. Mas chegou um momento que o PSG estava pressionando, que eu senti falta. Vim até com a camisa do Diego Alves. Senti falta de um Diego Alves no gol da Atalanta para ficar 30 minutos no chão,
retardar o Faltou jogo. cera, faltou cera. É isso que faltou eu cera. falo na Champions, cara. Pô, Champions tudo bem, é bonito, mas a galera é muito inocente, sabe? Champions, a Champions deixa acontecer umas viradas, os times da Champions deixam acontecer umas viradas que não aconteceriam na América do Sul. Pô, se um time faz 4 gols, se um time precisa fazer 4 gols, meu irmão, o goleiro do adversário Mas deita 40 minutos. O Léo é hipócrita, porque ontem tava falando que o jogo devia pausar quando a bola sai. Quando o jogo tá parado. Ele tava falando ontem. Não, quando a bola sai pela lateral. De pela lateral que eu falei. É incongruência, né, cara? A incongruência do cara. Não, eu falei famosa. que. Não, Pedro, você tá sendo leviano, cara. Eu Não falei tô quando a sendo bola sai. leviano, não, Eu falei cara. quando a bola sai. Eu falei quando a bola sai pela lateral. Quando é falta e cera, pra mim o tempo rola. Qual o sentido disso, cara? Qual o sentido disso? É minha ideia. Não, então, peraí. O cara. A tua ideia não Não, que nem o. Eu acho que foi o Everton Ribeiro ou foi o Bruno Henrique, que no final do jogo, tava 2-1 pro Flamengo na final da Liberta, ele caiu, aí ele meio que deu uma olhadinha assim, fica aí. Aí, tipo, depois ele levanta assim. Eu não lembro qual dos dois foi. No final do jogo. O Bruno Henrique caiu. O Bruno Henrique sofreu a falta. Ele tava fazendo cera, tá ligado? Você acha que isso aí é normal, só que quando a bola sai pra lateral, você quer parar o tempo. É isso? Mas. Tá bom, Enfim, galera, só mais uma coisa. A gente tá cheio de assunto, cara. Não vou falar de cera. O Muriel da Atalanta errou um gol na cara no final do jogo. Ele recebeu o lançamento, ele se embolou todo com a bola. Poderia ter saído um gol se você tivesse um pouco mais de técnica, mas deu pena da Atalanta, mas é isso. Agora, se o Neymar não chegar nessa final de Champions, me desculpe, né? Nunca mais chega, né? Pra mim, esse caminho que ele teve. Pra mim, o Leipzig passa. Beleza. Léo, gostaria que você analisasse aí. Peraí, recebi uma mensagem aqui. Gol do Bayern. Fala aí, Léo. Como é que você analisa Bayern de Munique e Barcelona, um dos maiores massacres, né, da história do futebol? Queria saber, né? Cadê a nave espacial? Acho que a nave espacial esqueceu, né, Léo? A nave espacial esqueceu. Eu falei de no dar carona. Sim, no vídeo do Messi do Cristiano eu avisei. Eu falei, quando o Messi dorme demais e passa o horário da nave, o Barça perde, cara. O cara não desceu. Cadê o Messi no jogo? Não desceu. Calma. Então avalie Bayern e Barça e Lyon e Manchester City, que o Guardiola caiu, né? Esses dois jogos você entrou em êxtase, né? Em êxtase demais. Comecei lá embaixo, terminei aqui em cima. Aqui tô com cor de branco, que é a cor da paz. Temos uma paz no futebol. O futebol respirou depois desses dois resultados. Mas para também dar uma alegria pro Pedro, o Pedro ia falar isso, mas eu acho que ele não deve ter decorado muitos números que eu tinha falado do negócio do Messi, que desde a temporada 16-17 da Champions, o Messi tem 32 gols pelo Barça. O segundo artilheiro do Barça, desde a Champions 16-17, são os gols contra do time adversário, que tem 9 gols, empatado com o Soares também, que tem 9, e depois o Dembélé com 4. Então, a dependência... A temporada 16-17 ainda tinha o Neymar. Se você for para pensar, tava 8 gols contra 8 gols de Soares, porque na partida passada foi um gol contra e um gol de cada. Sim. Mas na temporada 16-17 ainda tinha o Neymar, né? Mas ele não conseguiu fazer gol. Eu não sei agora se esses números são na mata-mata ou na fase de grupos, mas eu acho que é na Champions inteira. Mas então, falando do jogo, deu para perceber claramente que o Bayern estava em uma sintonia e o Barcelona estava em outra. Toda saída de bola o Barcelona errava. O Bayern estava com na linha da zaga do Bayern, estava onde fica o meio-campo do Simeone. Tava bizarro. Os caras estavam jogando na meia-lua do campo ali. A zaga estava do Bayern. Eu estava em desespero, toda a bola enfiada do Barcelona, mas deu certo. Vale ressaltar que o técnico do Bayern, que muita gente não conhece, ele era assistente do Joachim Löw na Copa de 2014. Então, ele sabe muito bem como é que é umas goleadas dessas. O Bayern estava em outra sintonia, um time muito mais coletivo. O João mandou no nosso grupo lá um vídeo do repórter do Esporte Interativo falando que o jogo ia ser um baile. Eu acho que ninguém poderia cravar isso antes, o cara conseguiu falar. Eu fiquei um pouco retraído porque eu respeito muito o Messi. Tipo assim, se ele joga, o resultado, se ele tivesse jogado um pouquinho mais do que ele jogou, o resultado teria sido outro, mas pra mim ele não apareceu, não fez nada. Ô, João, tá gostando dessa melação aí, João?
Deu até um riso. Pois é, cara. Tô quase me limpando aqui, cara. Meu Mas Deus. o. Que mas nhenhenhê, o- cara. Vai, anda. Mas o Bayern atropelou e eu tinha certeza que ia sair mais gol, porque o Bayern queria dar um gol pro Lewandowski. Depois do gol do Lewandowski, aí entrou o Schürrle da Alemanha, que é o Coutinho, resolveu fazer 2 gols também depois no final. E foi um baile. Para mim, o Barça precisa repensar. Eu não sei se essa foi a última partida do Messi pelo Barça. O Piquet, depois do jogo, deu uma entrevista muito também emocionado, falando que se precisar que ele saia para reformular o time, ele sai. O que você tinha. Eu vi uma notícia ontem que ele já tinha sido demitido. Hoje um repórter falou que ele ainda não foi, mas, tipo assim, não tem chance nenhuma dele não ser demitido. Porra. Não, ele vai isso ser não demitido. existe. Isso não existe. Bora, É Léo! óbvio, ele tá na rua já. Ele vai ser demitido. Porra. E olho nesse Bayern de Munique, que é um time que agora vai enfrentar o Lyon. Vou falar daqui a pouco do Lyon e City. Provavelmente, Porra, daqui a pouco. Tô quase dormindo aqui. Vai, cara. provavelmente vai chegar na final da Champions. E mais que merecido, né? Se o Pedro até falou no meio do jogo, quando tava 1-1, ficou uns 20 minutos 1-1. Cara, se o Barça passasse, seria totalmente o pior time passando. Eram 2 times em outros... Parecia que o Barça estava em outro jogo. Eles erravam todas as saídas de bola. O Ter Stegen irreconhecível ontem, principalmente nas saídas de bola também. Então, todo mundo, para mim, estava irreconhecível do Barcelona. Frangueiro! Hashtag frangueiro. O Noia Ter deu Stegen, um pra banho mim, nele. sim, o Ter Stegen estava irreconhecível ontem. Ele nem fez defesa, cara. Parecia sim. que não tinha goleiro. O nego estava no gol, a bola entrava. Foram 26 chutes, se não me engano, a 8 para o Bayern. Foi um massacre. Foi um massacre e o Pedro ficou envergonhado. Pude zoar bastante ele. Sobre o Lyon e o Manchester City, o João agradece, que eu vou falar agora. É aquilo que eu falo, cara. O futebol respira. Todo mundo gosta disso, cara. O futebol precisa disso, precisa dessa retranca. Não adianta sempre, o time de 80% Eu não gosto disso de não, bola. cara. Tá bom, Aí a retranca vai chegar onde, Léo? Vai cair pra semifinal. É isso que eu falo. Mas Não pra serve pegar pra o nada Bayern, essa cara, merda. eles O deram- dia que essa Vamos merda ver. levantar um Vamos título, aí ver. você fala isso. Mas não Vamos ver. levanta. Não O levanta. Simeone levantou com pontos corridos de Entendeu? espanhol. Não levanta. Simeone levantou pontos corridos de Não, espanhol, Léo, que é muito Vai, mais difícil. Léo. velho. O Vai, programa vou vai falar. acabar, Léo. Então, o primeiro gol do Lyon, o City tentou o Bayern saindo, fazendo impedimento, fizeram errado, o Walker deu condição pro Ekambi, se não me engano, a bola sobrou ali pro Cornet. Acho que é lateral, fez o gol, foi um belo chute, inclusive, fez 1-0. A partir daí o Lyon... Um belo chute, Léo. Tava sem goleiro. Foi um chute bonito. Não, ele Sacanagem, bateu por fora. né? Eu achei um chute bonito, cara. Eu achei um chute bonito. Eu fazia esse gol, meu amigo. Com a minha canhotinha eu fazia esse gol. Claro que fazia. Fazia não. Mas aí depois o Lyon fez o jogo dele. Recuou, fez a linha de 5 lá atrás e recuou o time e ficou esperando um contra-ataque. Até que, pra mim, foi uma falha grotesca do zagueiro do Lyon. Ele tentou dar um bote ridículo no Sterling. O Sterling rolou pro De Bruyne fazer o gol de empate. E aí depois é aquilo, né? O Guardiola, em vez de fazer igual o Simeone, daquela calma, vamos trabalhar a bola, vamos segurar o jogo, não. Quis logo pra cima, tomou logo 2. Do Moussa Dembélé, que a gente sabe que o Pedro adora tomar gol pra ele no FIFA. O Pedro Henrique, nosso amigo, sabe disso. Vai assistir esse programa, ele sabe. Eu avisei na hora pro Pedro, eu falei, ele vai guardar o dele. Guardou logo 2. O Pedro vai falar do segundo gol. Eu achei falta. Eu achei que o impedimento, o cara não atrapalha nenhum jogador do City ali. Então, para mim, eu não configuro impedimento. Mas eu achei que ele fez uma falta ali, mas não tira o mérito do Lyon. O City não jogou nada no primeiro tempo. Nada. O segundo tempo, o City melhorou um pouco, até porque o Lyon deu uma retraída. E é isso. Eu até comentei com o João, o goleiro do Lyon, a gente estava comentando. Eu achei ele muito seguro também. O Ederson também, eu falei com o João, ele também achou que o Ederson falhou em pelo menos os 2 gols. O segundo e o terceiro, para mim, o Ederson falhou. Um passa por debaixo da perna dele, o outro ele espalma no pé do cara. Então, e mais uma vez, como eu cravei no vídeo lá da ofensividade, última coisa que eu vou falar, João. No Messi, no Champions pro Guardiola. Sem o Messi, ele não ganha Champions. Eu e o Dudu Issa, meu grande amigo, cravamos em 2014 isso. E até agora essa hegemonia perdura. Obrigado, Léo. Pro Pedro, que, é claro, depois que o Pedro falar, ninguém mais vai conseguir falar, né? É o que todos estão esperando, né? O Pedro avaliar. Para a galera que viu o primeiro programa do Papo Furado, revejam. O Pedro fala, meu jogador preferido do universo se chama Lionel Messi. Lionel Messi tomou de 8. Meu segundo jogador preferido, o que você quiser, personagem preferido, ele falou
Pepe Guardiola. Na verdade, ele falou Pepe Guardiola. Tomou de 3 do Lyon. Mas, enfim, é isso, cara. Gostaria de enaltecer mais uma vez a aula que os alemães deram, principalmente para os brasileiros de futebol, que mostraram que para você humilhar um time, não precisa dar caneta, não precisa dar lambreta, não precisa voltar jogo, não precisa ficar pedalando. Exatamente. Quer humilhar o time? Humilha com gol. Não pare de jogar. A Alemanha, mais uma vez, mostrando a seriedade, foco, profissionalismo, jogando sempre como se estivesse 0-0. Fez um, partiu para o segundo, terceiro. E o Miller, terceiro, João? quarto. O Miller comemorando o gol. O Miller faz um gol. Não precisou de dancinha, nada, amigão. Futebol é seriedade. Quer humilhar? Humilha fazendo gol. Porque a partir do momento que você pedala e dá lambreta, você dá motivo pro cara encrencar contigo. Você tá provocando ele. Agora, se você humilha fazendo gol, humilha jogando com ofensividade, não tem o que os caras possam fazer. É isso. Baile, 8-2. E Guardiola, mais uma vez... E a retranca? Retranca vive. Vive. Guardiola, sempre. Mais uma vez mostrando que ele treme quando o assunto é Champions. Mais uma vez sendo eliminado com um timaço nas mãos e por um time muito inferior a ele. Vou deixar contigo, Pedrinho. Avalia aí. Espera aí. Gol do Bayern. Vai lá, Pedro. Ô, Pedro, eu quero ver você falar com a mesma veemência que o Guardiola contrata errado também, igual o Simeone, que ele não contrata zagueiro, né? Só contrata atacante. E eu queria falar só com o Vinícius Ferreira no nosso vídeo da Champions. Falou que quando você tem o melhor da história, você pode se esperar qualquer coisa. Ou seja, veio até um 8-2. Então, é isso que eu tenho para dizer. Eu não sei qual que eu vou falar primeiro. Eu tô muito desapontado, para dizer o mínimo, né? Eu vou começar com o Manchester City, porque tá mais fresco. Foi hoje, né? A gente tá gravando pós-jogo do Manchester City. Primeiro eu quero dizer pro Léo, né, e para todos os haters que o Guardiola tem 50 anos e ele pode muito ainda ganhar uma Champions sem o Messi. Então, essa palhaçada aí que ele tá fazendo pode se acabar provavelmente ano que vem, que o City vai ter uma bolada para contratar. Mas, como aqui é um canal sério, né, a gente prega pela seriedade acima de tudo. Eu acho que o Pepe Guardiola errou de novo, né? São inúmeras as vezes que eu falo que em jogo decisivo você não inventa, meu amigo. Você não inventa, entendeu? O Jorge Jesus chegou no Flamengo, quis inventar de botar a Rafinha na ponta, tomou logo uma sapecada de 2-0 para o Emelec. Ficar inventando, isso não existe. O Pepe Guardiola fez uma coisa que ele não faz nunca, quase nunca. Eu vejo um monte de jogo do Manchester City, eu via um monte de jogo do Bayern de Munique, eu via todos os jogos do Barcelona. O Pepe Guardiola escalou 3 zagueiros, ele me bota um cara chamado Garcia, que não tem experiência nenhuma para jogar. Garcia, Fernandinho e Laporte, e ainda assim, ele bota o Walker e o Cancelo. O Cancelo, meu amigo, não joga nem na direita, que é a posição dele. E o Guardiola tá botando ele na esquerda. Então, o Pepe Guardiola inventando no jogo contra o Real Madrid. Eu critiquei antes do jogo ele escalar o Phil Foden para aquele jogo, tipo, botar ele de falso centroavante, jogar o Gabriel Jesus para a esquerda. Acabou dando certo, mas eu teria criticado se o Manchester City tivesse perdido. É muito fácil, né? Quando dá certo enaltecer, não, eu não vou enaltecer como eu não enalteci no jogo contra o Real Madrid. Foi um erro também, acabou dando certo. Você tem que fazer o feijão com arroz, meu amigo. Você bota o time, que é o melhor time que você tem. Você deixa o Bernardo Silva no banco, cara. Por quê? Por que ele tá deixando o Bernardo Silva no banco? Por que você tá deixando o Mahrez no banco? O Mahrez entra, muda o jogo. Muda o jogo. Ele começa a jogar como o Manchester City joga sempre. 4-3-3. Esse é o time do Guardiola, sempre. Sempre. Eu acho que a derrota tá na conta do Pepe Guardiola. Como o Léo falou que tá na conta do Simeone, para mim tá na conta do Pepe Guardiola. Eu acho que o Pepe Guardiola já trouxe 2 caras para essa nova temporada, o Ake e o Ferran Torres. Esses caras não vão mudar o City. Não vão. Você tem que trazer alguém que vai mudar esse time. Você tem que contratar um zagueiro. O Ake é bom zagueiro, Pedro. O Ake é bom zagueiro. É um bom zagueiro, mas você acha que uma zaga Ake e Laporte vai assustar alguém? Não vai. Mas ele tem boa saída de bola, o Ake. E daí, cara? Entendeu? E daí? Entendeu? Léo, já te falei isso, cara. Saída de bola para um zagueiro não é... Não, eu sei, eu sou contra, João. Tem que saber sair. João, eu sou contra, já tô falando que o Guardiola gosta de Guardiola. Tem boa saída de bola, Léo Duarte. Se eu sou o Pepe Guardiola, eu tento trazer o Piqué, porque o Piqué já se ofereceu para sair do Barcelona. Eu acho que já deu.
Eu acho que ele no Manchester City seria um excelente encaixe para jogar junto com o Laporte. Eu traria um lateral esquerdo, traria mais um homem de meio de campo, traria também mais um jogador de frente. O Manchester City poderia ter empatado o jogo com o Sterling, perdeu um gol sem goleiro, completamente sem goleiro. Eu acho, na minha visão, foi falta. Verdade. Eu esqueci de falar do Sterling. Segundo gol do Lyon, para mim, foi falta e impedimento. Porque, para mim, sim, o jogador do Lyon participa da jogada, ele deixa a bola passar, isso atrapalha a zaga do Manchester City a processar a jogada. Para mim, é impedimento e foi falta antes. Então, você pode escolher qual dos dois anular. O juiz, mais uma vez, né, não dá para passar da Champions Falta League. sim, impedimento não. Não dá para passar de uma fase de Champions League sem ter um erro de arbitragem. Eu acho que foi vergonhoso o Guardiola cair pro Lyon. O Lyon fez tá fazendo uma Champions louvável pelo elenco que tem, mas eu acho que o Manchester City, se tivesse... Vai traçar o Bayern! O Bayern, o Lyon. O Bayern de Munique vai sapecar todo mundo até a final. Vai sapecar até na final. Pedro, não queremos mais ouvir de Guardiola. Pedro, a gente quer ouvir do Barcelona, Barça, quero Messi. Cadê a nave, Pedro? Primeiro. Pedro, eu quero ouvir palavrão, Pedro. Não, o programa vai acabar e vamos continuar para você falar do Barcelona. Ô, Pedro, eu quero ouvir palavrão. Palavrão, Pedro. Tá faltando palavrão. Vou falar. Primeiro de tudo, o Barcelona é vergonhoso. É um time covarde. Já tem 3 Champions League seguidas que esse time patético é eliminado para Roma de 3-0. Depois teve metido 4-1. Ele toma 4-0 para o Liverpool com um gol de escanteio que nem time amador tomava. E ele toma agora de 8-2, cara. Foi o jogo mais vergonhoso que eu já vi na minha vida. Na minha vida. O Ter Stegen jogou o pior jogo que eu já vi da carreira dele. Ele não tava saindo, não conseguia fazer nada. O Semedo é uma bosta. Ele é uma merda de jogador. Eu elogiei ele no vídeo passado e falei, o Semedo jogou o que ele nunca jogou com a camisa do Barcelona. Porque quem joga FIFA acha que ele é craque. Mas quem vê jogo do Barcelona, como eu, todo jogo, sabe que ele é horroroso. É um cara que tem todos os atributos, mas é horroroso. Muito fraco. O Piqué não jogou nada. O Lenglet, como eu falei, jogou o que ele nunca jogou com a camisa do Barcelona contra o Napoli. Ontem, fraco. Não tem o Lenglet falhou na maioria dos gols do Bayern. O Lenglet falhou. O De Jong, Léo, é a vez do Pedro, Léo. O De Jong parecia uma menina jogando. O De Jong, ele ficava assim com o bracinho dele, virando, aí quando virava, tirava a bola dele. Como é que ele ficava, Pedro? Assim, Como é que ele ficava? Que nem uma menininha. Covarde. Como? Repete covarde. aí. Muito fraco. O técnico do Barcelona, ele é um incompetente. É retardado, um animal. Ele escalou 4 volantes num jogo de quarta de final de Champions League. Ele escalou, Sérgio, eu falei pro Léo, antes de começar a Champions League, ele vai botar o Roberto todo jogo no meio e vai botar o Semedo. Eu falei pro Léo antes. Não deu outra. Ele botou contra o Napoli, ele botou ontem. Aí ele me bota o Vidal, o Busquets e o De Jong. Quem vai armar, meu amigo? Quem vai armar? E aí, quem vai armar, eu te digo, é o ET, que desceu sim da nave, respondendo os 2 boçais. Ele desceu da nave. Ele deu uma arrancada no primeiro tempo, que quase fez um gol. Ele deu o passo pro Alba, que tocou a bola pro Suárez para fazer o gol. Ele botou a bola na trave. Ele deu um chute cruzado, que o Neuer fez uma boa defesa no segundo tempo. O cara, olha só, se você pega o Messi e tira ele da posição dele, você tem que ter pelo menos alguém que consiga fazer o que ele faz minimamente. Um cara para espetar o lado. O Messi pega a bola, ele desconstrói a defesa do Bayern de Munique, ele tem que tocar pro Alba na esquerda. Ele tem que tocar pro Semedo, retardado, na direita, ou pro Roberto. Entendeu? Não tem um cara de meio de campo, um cara como um Bruno Fernandes, que não é nada demais, mas mudou o patamar do Manchester United. Ele não tem um cara como um Kevin De Bruyne, um meio campo com essa característica, um cara mais incisivo. É só esse jogador... O Dembélé do Lyon é bom também. É só esse jogador esse segundo volante que o Barcelona tem. É De Jong, é Vidal, é Busquets, é Rakitic, é o Rick Puig vindo, é o Sérgio Roberto, que eu não sei nem que posição que ele é. É incrível, é inadmissível isso acontecer. E só para dar uma informação, Pedro, o Suárez, ele deu 24 passos no jogo. Eu sei, 9 foram na saída do meio de campo. Sim, não dá mais. O Barcelona, ele vai ter uma reunião emergencial hoje, já deve ter tido, e nessa reunião emergencial, primeiro, ele tem que contratar um técnico que tenha pulso. Um cara que vai chegar lá e vai falar, olha só, vai mudar a porra toda nesse time. Não vai ser mais essa merda de ficar tocando bola, porque não tem mais jogador para isso. Não tem mais meio campo para isso. Não existe mais esse jogador no Barcelona.
entendeu? O Barcelona ele tem que mudar a porra do estilo de jogo dele. E eu acho muito leviano falar que o Messi foi omisso, porque o cara é o time, só tem ele. E o cara já, depois de 2 eliminações cachapantes, e isso porque antes ele caiu para a Juventus também, o Barcelona, tomou 3 da Juventus, 3-0, a galera esquece. E ele tinha tomado 4 do PSG e meteu 6 naquele jogo polêmico. Então o Barcelona já acumula essas palhaçadas há muito tempo. Não foram só essas 2 aí para Roma e Liverpool. E agora o Bayern. Teve a Juventus, teve o time na mesma Pedro, time. Entendeu? Sim. O Barça, eu acho que o estilo do Barça é muito lento. O estilo do jogo do Barça é muito lento. Eu acho que tem só o Messi que corre no time. Tem ninguém que dá uma O De Jong, muito ele pega lento, a bola, cadencia, não consegue chegar na frente. O Vidal não jogou ontem. O Sérgio Roberto, eu não sei quem é o Sérgio Roberto. Ele não faz nada em campo, nada. O Busquets não pode jogar. Cara, qual foi o Gil? Qual foi o vídeo que o Pedro endeusou o Sérgio Roberto? Ele falou que é a maior revelação dos Ele é um últimos bom anos. jogador pra vir no banco. É incongruente. E agora, só pra fechar com chave de ouro, o melhor jogador da partida de ontem não foi um alemão, o jogador é espanhol e jogava no Barcelona, era banco. Thiago de Alcântara foi o melhor jogador do Bayern de Munique na partida de ontem. Um cara que o Barcelona deixou sair praticamente de graça. Quando o Guardiola foi pro Bayern, levou. Tá aí. E o Alfonso Davies, né, Pedro? O Alfonso Davies também. O Alfonso Davies é brincadeira. Eu já tinha falado, né? A gente gravou um vídeo que eu não lembro se vai pro ar, mas eu falei que, pra mim, o Alfonso Davies vai ser o melhor lateral esquerdo da história do futebol, porque ele é um absurdo de lateral. Ele é muito bom. E, pra mim, o Alexander-Arnold, do Liverpool, também vai ser o melhor lateral direito da história do futebol. Então, o Bayern de Munique tem um time absurdo. E isso porque eles nem botaram o Kimmich de volante. Que o Kimmich joga muito a bola, meu amigo. Se ele botar ele na lateral direita, você tá desperdiçando o cara. Ele é muito talentoso. E o Bayern de Munique vai deitar em qualquer time que vier pra cima dele. Ele vai passar o carro em todo mundo. O único time que eu tinha esperança era o Manchester City, porque o Manchester City consegue pressionar um pouco mais do que os outros, que é o estilo do Guardiola. Mas mesmo assim, o Manchester City tinha risco ou de eliminar o Bayern ou de tomar uma violenta cacetada também. Era isso, era o potencial de morrer ou matar ou morrer, entendeu? Mas infelizmente o Manchester City caiu. Eu sou Bayern nessa Champions agora, eu sou Bayern. Eu sou muito a favor do que eles fizeram com o Barcelona e devia ter metido 10. Devia ter metido 10 para esse time tomar vergonha na cara. Ô, Pedro, uma pergunta para terminar. Foi o último jogo do Messi com a camisa do Barcelona, sim ou não? Sim. Se o Neymar ou o Pepe Guardiola não vierem, o Guardiola não vem. O Neymar tem aquela faísca que eu não acredito, mas pra mim sim, acabou. Porra, depois desse 8-2 eu duvido que ele vai. Mas o Neymar muda time, cara. Neymar e Messi muda time. Muda. E o Cristiano? Cara, que programa sensacional. Palmas pra gente, cara. O programa hoje foi muito bom. Muito bom. 1 minuto, cara. Não preciso mais que isso, cara. Eu só agradecer vocês. Programa sensacional. Leozinho, sempre show de bola. Pedro deu uma aula nesse final. É isso, cara. Privilégio estar aqui com vocês. O programa hoje, show de bola. Por favor, galera, curta, comentem, se inscrevam. Compartilhem, porque o programa hoje foi sacanagem de bom. Muito obrigado, Pedro e Léo. Avante, Lyon!